Olá, sou o Rafa, sua voz através do universo invisível. Hoje, vamos mergulhar nos mistérios mais profundos da realidade, onde o tempo se curva e a luz desaparece. Se você é daqueles que gosta de aventuras com fatos em estudos reais, aproveita esse vídeo. Os gigantes adormecidos a buracos negros binários espalhados pelo cosmos, dançando em espirais cada vez mais apertadas. E há um, em especial, a 9 bilhões de anos-luz da Terra, prestes a colidir. Quando isso acontecer, ondas gravitacionais colossais vão atravessar o espaço-tempo. Será uma explosão tão poderosa que poderá alterar a curvatura do próprio universo. Esses gigantes dormem em silêncio, invisíveis, escondidos sob o véu escuro da gravidade extrema. Ninguém pode vê-los, mas todos sentem sua presença. O tecido do cosmos vibra ao seu redor. E é assim que sabemos que estão lá. O conceito de buraco negro é uma das mais profundas e estranhas criações da mente humana. Um ponto onde as leis conhecidas da física se dissolvem, e o tempo deixa de fazer sentido. Mas, surpreendentemente, essa ideia não nasceu com a tecnologia moderna. Suas origens remontam a séculos de pensamento científico e filosófico, desde a época em que o universo era apenas uma coleção de estrelas misteriosas no céu noturno. A jornada para entender o que é um buraco negro começa muito antes de sua primeira observação. Começa com uma pergunta antiga: o que acontece quando a gravidade vence todas as forças conhecidas? A sombra da relatividade. No início do século XX, a física acreditava estar completa. As equações de Newton pareciam descrever tudo: o movimento dos planetas, a queda dos corpos e até os segredos das marés. Lord Kelvin, um dos grandes nomes da época, chegou a afirmar que restavam apenas 2 pequenas nuvens no horizonte da ciência. Essas nuvens, porém, se transformariam em tempestades. Uma delas nasceu da falha da mecânica clássica em explicar o comportamento da radiação térmica. A outra, da impossibilidade de detectar o éter, o meio imaginário que acreditava-se preencher todo o espaço. Dessas 2 falhas surgiriam as revoluções que moldaram o século XX: a mecânica quântica e a relatividade. Em 1905, um jovem funcionário do escritório de patentes em Berna, chamado Albert Einstein, apresentou uma nova forma de ver o universo. Para ele, espaço e tempo não eram absolutos. Eram elásticos, maleáveis, e se curvavam sob a presença da energia e da matéria. A relatividade especial, e posteriormente a relatividade geral, transformaram a gravidade de uma simples força em uma propriedade geométrica do cosmos. Matéria diz ao espaço-tempo como se curvar, e o espaço-tempo diz à matéria como se mover. Foi assim que John Archibald Wheeler, décadas depois, resumiu a genialidade de Einstein. O universo deixou de ser uma máquina e tornou-se uma teia dinâmica, viva e curvada. Mas as equações de Einstein escondiam algo ainda mais inquietante. Em 1916, Karl Schwarzschild, enquanto servia nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, encontrou a primeira solução exata para essas equações. Essa solução descrevia um corpo tão massivo e compacto que o espaço ao seu redor se dobrava sobre si mesmo, criando uma fronteira além da qual nada poderia escapar. Sem saber, Schwarzschild havia descoberto o conceito matemático de um buraco negro, o limiar do impossível. No entanto, o próprio Einstein duvidava que tais objetos pudessem existir na realidade. Para ele, uma singularidade, um ponto de densidade infinita, representava o colapso da própria teoria. Outros físicos, como o influente Arthur Eddington, também rejeitavam a ideia. Para eles, o universo deveria ser estável, equilibrado. As estrelas não poderiam simplesmente sumir em si mesmas. Eddington chegou a dizer: deve haver algo na natureza que impeça uma estrela de se comportar de forma tão absurda. Essa crença ficou conhecida como a hipótese do equilíbrio. Por quase 2 décadas, a comunidade científica acreditou que as forças internas das estrelas, a pressão térmica, a radiação e, mais tarde, as reações nucleares, sempre impediriam um colapso total. Mas o universo não obedece às nossas intuições. Nos anos 1930, 2 jovens físicos, Subramanian Chandrasekhar e Lev Landau, desafiaram o consenso. Usando a nova mecânica quântica, eles calcularam limites precisos para a estabilidade das estrelas. Descobriram que, acima de uma certa massa, nada poderia deter a gravidade. A estrela colapsaria, comprimindo-se até atingir densidades inimagináveis. E foi em 1939 que Julius Robert Oppenheimer e Arthur Schneider deram um passo decisivo. Com base nas equações de Einstein, mostraram que uma estrela massiva não apenas poderia,
mas deveria colapsar indefinidamente. O colapso não pararia até que o tempo próprio da estrela se congelasse, até que o espaço e o tempo trocassem de lugar. Nascia, oficialmente, o conceito físico de um buraco negro. No entanto, o mundo não estava pronto para ouvir essa história. Naquele mesmo ano, a Segunda Guerra Mundial começou e Oppenheimer foi convocado para liderar o Projeto Manhattan. A ciência desviou seu olhar das estrelas e voltou-se para as armas. O universo, por um tempo, parou de expandir, pelo menos nas mentes dos cientistas. E antes de continuar essa jornada cósmica, já aproveita e deixa o like. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma viagem pelo lado invisível do universo. O silêncio das estrelas após a guerra. A humanidade voltou a olhar para o céu. Os telescópios voltaram a girar, as equações retornaram aos quadros negros, e os cientistas retomaram a busca por respostas sobre a origem do cosmos. Mas, curiosamente, o artigo de Oppenheimer e Snyder permaneceu esquecido. Durante quase 20 anos, o estudo que descrevia a morte inevitável das estrelas repousou nas sombras, ignorado por uma geração de físicos que via a relatividade geral como um território árido, distante e matematicamente complexo. Enquanto isso, novas descobertas começaram a surgir. Na década de 1950, com o avanço dos radiotelescópios, os astrônomos começaram a detectar fontes intensas de energia vindas do espaço profundo. Eram pulsares, quasares e galáxias ativas, objetos tão luminosos que desafiavam a explicação. A energia liberada por esses corpos só poderia vir de algo muito mais denso e poderoso do que qualquer estrela conhecida. Pouco a pouco, a ideia antes absurda começou a ganhar forma. Os cálculos de Oppenheimer, Schwarzschild e Chandrasekhar começaram a ser revisitados. Os físicos perceberam que talvez os corpos colapsados descritos nas décadas anteriores fossem, de fato, reais. Afinal, o universo era repleto de explosões, supernovas e forças capazes de distorcer a própria luz. Foi nesse contexto que o físico John Wheeler cunhou o termo black hole, buraco negro. Um nome simples, direto e sombrio. A partir dali, o conceito ganhou vida própria, atravessando o campo da astrofísica e invadindo a cultura popular. Mas compreender o que realmente acontece dentro de um buraco negro exigiria algo ainda mais profundo: entender a própria natureza do espaço e do tempo. A curvatura invisível. Einstein havia mostrado que o espaço-tempo é como uma malha flexível. Objetos massivos, como estrelas e planetas, deformam essa malha, criando aquilo que chamamos de gravidade. Um buraco negro, porém, é uma distorção extrema, um ponto onde o tecido cósmico se dobra a tal ponto que forma uma fronteira, o horizonte de eventos. Nada que cruze essa fronteira pode retornar. Nem a luz, nem as informações, nem o próprio tempo. Do lado de fora, o observador vê o colapso desacelerar. A estrela parece congelar à beira do abismo, sua luz se esticando em tons de vermelho até desaparecer completamente. Mas do lado de dentro, o tempo segue seu curso, conduzindo tudo inevitavelmente ao centro, a singularidade. Matematicamente, o horizonte de eventos é o ponto onde as coordenadas de tempo e espaço se invertem. Lá, o futuro não aponta mais para frente, mas para dentro. Cada segundo é uma queda. Cada direção leva ao mesmo destino. A partir de 1963, com a descoberta das soluções de Roy Kerr, os cientistas perceberam que os buracos negros podiam girar. Esses novos modelos mostravam que a rotação criava uma região ao redor do horizonte, chamada ergosfera, onde o próprio espaço-tempo é arrastado junto com o movimento do buraco negro. Dentro dela, nada pode permanecer parado. Tudo gira, até mesmo a luz. Essas soluções foram ampliadas por Ezra Newman, que adicionou carga elétrica à equação, dando origem ao modelo mais geral, o buraco negro de Kerr-Newman. 3 parâmetros agora definem completamente um buraco negro: massa, rotação e carga. A partir desse momento, a física começou a tratá-los como entidades simples e elegantes, descritas por poucas variáveis, mas com comportamentos quase infinitos. O cérebro do universo. O estudo dos buracos negros levou a humanidade a um dos conceitos mais profundos já propostos, o de que o universo é, em essência, um sistema de informação. Nos anos 1970, o físico israelense Jacob Bekenstein propôs que os buracos negros possuem entropia, uma medida do grau de desordem ou de informação perdida. Isso parecia impossível. Afinal, como um objeto que não deixa escapar nada poderia ter entropia? Mas Bekenstein percebeu algo extraordinário.
A área do horizonte de eventos aumentava toda vez que o buraco negro engolia matéria ou energia. Essa área funcionava como uma espécie de contador de informação. Assim como a entropia de um sistema termodinâmico nunca diminui, a área do horizonte também não poderia diminuir. Essa ideia ligava, de maneira inesperada, a gravidade à termodinâmica e, por extensão, à informação. Em 1974, Stephen Hawking levou essa conexão ainda mais longe. Usando a mecânica quântica, mostrou que os buracos negros não são completamente negros. Eles emitem radiação. A chamada radiação de Hawking surge de flutuações quânticas próximas ao horizonte de eventos, onde pares de partículas virtuais, uma de matéria e outra de antimatéria, podem se separar. Uma cai para dentro, e a outra escapa, levando consigo uma pequena quantidade de energia. Com o tempo, essa perda causa a evaporação do buraco negro. O que antes parecia eterno, agora tinha um fim. Mas o que acontece com a informação que cai em um buraco negro? Ela desaparece? Ou permanece codificada na radiação que ele emite? Essa é uma das perguntas mais fundamentais da física moderna, o chamado paradoxo da informação. A era da observação. Por décadas, tudo o que se sabia sobre buracos negros vinha de cálculos e simulações. Eles eram previsões teóricas, elegantes, mas invisíveis. Até que a tecnologia finalmente alcançou o impossível. Em 2015, o Observatório LIGO detectou pela primeira vez as ondas gravitacionais previstas por Einstein um século antes. Essas ondas foram geradas pela colisão de dois buracos negros, um evento que distorceu o espaço-tempo e enviou vibrações perceptíveis até a Terra. Era a primeira prova direta de que esses monstros cósmicos realmente existiam. 4 anos depois, em 2019, o Event Horizon Telescope uniu radiotelescópios espalhados pelo planeta para criar uma imagem sem precedentes: a sombra de um buraco negro supermassivo, no coração da galáxia M87. Aquilo que por tanto tempo havia sido apenas uma abstração matemática agora tinha um rosto. Um anel incandescente de luz girando ao redor de um vazio absoluto. Aquela imagem não era apenas uma conquista científica. Era um retrato do próprio limite da realidade. O ponto onde o tempo se curva, e a física, como conhecemos, deixa de funcionar. As leis do vazio. Os buracos negros obedecem a leis tão rigorosas quanto as que regem o calor e a energia. Essas regras, conhecidas como as leis da termodinâmica dos buracos negros, foram formuladas a partir da década de 1970 e conectam a física do espaço-tempo com os princípios da entropia. A primeira lei associa variações na massa, rotação e carga de um buraco negro a mudanças em sua energia. A segunda lei afirma que a área total dos horizontes de eventos nunca diminui, o análogo da entropia que sempre aumenta. A terceira lei diz que é impossível reduzir a temperatura de um buraco negro a zero absoluto. E a quarta, proposta por Hawking, define a temperatura de um buraco negro como proporcional à sua superfície. Essas leis revelam algo perturbador. Os buracos negros são sistemas termodinâmicos perfeitos. Eles podem aquecer, esfriar e até desaparecer, mas sempre obedecem à matemática do equilíbrio. A união entre a relatividade geral e a termodinâmica é uma das maiores conquistas do pensamento humano, e também uma das mais misteriosas. Porque, se os buracos negros possuem temperatura, então o próprio espaço-tempo é capaz de armazenar energia, informação e entropia. Isso muda tudo o que pensamos sobre o universo. O horizonte quântico. Em escalas quânticas, o espaço-tempo não é liso nem contínuo. Ele vibra, oscila, borbulha em microflutuações incessantes. Dentro dessa agitação, os buracos negros se tornam laboratórios ideais para testar a união entre a relatividade e a mecânica quântica. A radiação de Hawking é apenas o início dessa ponte. Ela sugere que o horizonte de eventos é uma fronteira física real, não apenas geométrica, onde efeitos quânticos e gravitacionais se entrelaçam. Ali, tempo e energia, matéria e informação, passam a ser indistinguíveis. Alguns físicos acreditam que os buracos negros são, na verdade, hologramas. Tudo o que acontece em seu interior estaria registrado na superfície do horizonte, como um código bidimensional. Esse é o princípio holográfico, uma ideia que transformou completamente a cosmologia moderna. Segundo ele, o próprio universo poderia funcionar da mesma forma. Todas as informações tridimensionais que percebemos estariam projetadas a partir de uma camada mais fundamental. Em outras palavras, talvez sejamos sombras projetadas na curvatura do espaço-tempo. A morte dos titãs. Apesar de sua força, até os buracos negros têm um fim.
A radiação de Hawking garante que, com o passar de trilhões de anos, eles evaporam lentamente, emitindo partículas até desaparecerem completamente. Mas esse processo é tão lento que, mesmo os menores buracos negros conhecidos, levariam mais tempo para evaporar do que a própria idade do universo. Os supermassivos, com bilhões de massas solares, sobreviverão por eras inimagináveis, muito depois de todas as estrelas se apagarem. Quando o último fóton cruzar o cosmos e o frio absoluto dominar o espaço, restarão apenas eles. Os buracos negros, guardiões silenciosos do fim dos tempos. Então, um a um, também desaparecerão. O universo ficará escuro, vazio e frio, mas talvez não morto. Talvez, nas profundezas do vácuo, cada buraco negro deixe para trás um rastro de informação. Um eco sutil que carrega o registro de tudo o que já existiu. O universo escrito em códigos. Toda a história dos buracos negros é, na verdade, uma história sobre limites. O limite da luz, o limite da energia, o limite do conhecimento. Mas também é uma história sobre informação. Quando Hawking demonstrou que buracos negros podem evaporar, surgiu uma questão que abala os fundamentos da física teórica. Se um buraco negro desaparece, o que acontece com as informações sobre tudo que caiu nele? A mecânica quântica diz que a informação nunca pode ser destruída. Mas a relatividade, por outro lado, mostra que nada escapa de um buraco negro. Essas duas verdades, igualmente sólidas, entram em conflito direto. Esse é o famoso paradoxo da informação. Durante décadas, físicos tentaram resolvê-lo. Alguns propuseram que as informações são perdidas para sempre, o que violaria as leis quânticas. Outros sugeriram que elas permanecem codificadas na radiação emitida. E há ainda quem defenda que o horizonte de eventos é apenas uma ilusão matemática, que, na realidade, o universo evita singularidades, preservando suas memórias de formas que ainda não compreendemos. Hoje, muitos acreditam que a resposta está em uma nova teoria que unifica os pilares da física: a gravidade quântica. Nessa visão, o espaço e o tempo não seriam entidades contínuas, mas compostas por unidades discretas, como os átomos do cosmos. E os buracos negros seriam as chaves para decifrar esse código. Afinal, se o universo é uma linguagem matemática, os buracos negros são suas palavras mais densas. O canto das ondas gravitacionais. Por bilhões de anos, as colisões entre buracos negros permaneceram em silêncio, escondidas nas profundezas do cosmos. Nenhum telescópio, por mais poderoso, poderia captá-las. Mas o espaço-tempo, como um vasto oceano, vibra quando esses monstros se encontram. Em 14 de setembro de 2015, essas vibrações finalmente chegaram até nós. Os detectores do Observatório LIGO, nos Estados Unidos, registraram uma oscilação minúscula, menor que o diâmetro de um próton. Mas essa pequena distorção trazia uma mensagem colossal. 2 buracos negros haviam colidido, a 1,3 bilhão de anos-luz da Terra. A energia liberada em frações de segundo superou a de todas as estrelas do universo visível. O que Einstein havia previsto em 1916 estava ali, ecoando na realidade. As ondas gravitacionais tornaram-se uma nova forma de observar o cosmos. Elas não mostram a luz, mostram o próprio movimento do espaço-tempo. Com elas, a astronomia entrou em uma nova era. Agora, podemos ouvir o universo. E ele canta em tons de gravidade. As janelas de fogo. Enquanto LIGO ouvia o som do cosmos, outro projeto mirava o invisível, o Event Horizon Telescope. Essa rede global de radiotelescópios, sincronizada com precisão atômica, transformou o planeta Terra em um único olho gigantesco. Em 2019, o mundo parou. Na tela, surgiu uma imagem que parecia saída de um sonho. Um anel de fogo dourado, orbitando um vazio absoluto. Era o retrato de um buraco negro supermassivo, o coração escuro da galáxia Messier 87. Aquela imagem representava um marco na história da ciência. Era a primeira vez que víamos, literalmente, o ponto onde o espaço se curva até o limite. A silhueta capturada não era uma simulação. Era o resultado de luz real, desviada, distorcida e aprisionada pela gravidade extrema. O brilho laranja não vinha do buraco negro, mas do plasma superaquecido ao redor, matéria em queda, girando a quase a velocidade da luz. A sombra no centro marcava o horizonte de eventos. A humanidade, pela primeira vez, havia olhado para o abismo, e o abismo devolvera o olhar. As 4 eras do vazio. A história dos buracos negros acompanha 4 grandes eras da física. A primeira era foi a da relutância,
quando as soluções de Schwarzschild e os cálculos de Oppenheimer eram tratados como curiosidades teóricas. Ninguém acreditava que algo tão extremo pudesse existir no universo real. A segunda era foi a da aceitação, marcada pelas descobertas astronômicas das décadas de 1960 e 1970. Quasares, pulsares e galáxias ativas exigiam explicações que só a relatividade podia oferecer. Foi quando o termo buraco negro se popularizou, não apenas entre cientistas, mas entre poetas, artistas e filósofos. A terceira era foi a da integração, quando Hawking e Bekenstein mostraram que esses objetos obedeciam às mesmas leis da termodinâmica, unindo conceitos aparentemente distantes: calor, entropia e gravidade. E agora vivemos a quarta era, a da observação direta. As ondas gravitacionais e as imagens do EHT confirmaram o que antes era invisível. Os buracos negros não são apenas previsões matemáticas. Eles são fatos cósmicos e, talvez, as chaves do futuro da física. O limiar da unificação. O que os buracos negros realmente são? São apenas regiões onde o espaço e o tempo colapsam? Ou seriam portas para dimensões ainda desconhecidas? A busca por essa resposta levou cientistas a propor uma nova visão da realidade: a gravitação quântica. Ela tenta unir a relatividade geral, que descreve o cosmos em larga escala, com a mecânica quântica, que governa o mundo das partículas subatômicas. Entre essas duas fronteiras, os buracos negros são os únicos lugares onde ambas as teorias se encontram e se contradizem. Se a gravidade é curvatura e a informação é energia, talvez o espaço-tempo não seja uma entidade contínua, mas uma rede de dados quânticos. Cada ponto do universo seria uma unidade mínima de informação, um quantum de realidade. E os buracos negros seriam condensações máximas dessa informação. Talvez a singularidade não seja um ponto de destruição, mas de codificação total. Um instante onde o universo grava a si mesmo, guardando cada partícula, cada fóton, cada pensamento. Um registro absoluto da existência. A última luz. No futuro distante, quando as galáxias se afastarem para além do alcance da luz, quando as estrelas se apagarem e os planetas forem consumidos pelo frio, restarão apenas eles, os buracos negros. Silenciosos, eternos, vagando por um espaço cada vez mais vazio. Mas mesmo esses titãs não durarão para sempre. Evaporarão em silêncio, emitindo seus últimos sussurros de radiação. A cada bilhão de bilhões de anos, o universo se tornará mais escuro, até que o último buraco negro desapareça, e o cosmos entre em sua noite final. E ainda assim, o fim não será absoluto. Porque, de alguma forma, cada partícula que já existiu terá deixado sua marca no tecido do espaço-tempo. Nada realmente se perde. Apenas muda de forma. O universo, talvez, se recorde de si mesmo. Os gigantes que nos ensinaram a sonhar. Do ponto de vista humano, os buracos negros representam o extremo da compreensão. São espelhos do nosso desejo de entender o infinito. Eles nos lembram que o conhecimento tem limites, mas também que é possível ultrapassá-los. Da escuridão desses objetos emergiram algumas das ideias mais luminosas da física moderna. Da relatividade geral à mecânica quântica, da termodinâmica à informação, tudo converge nesses abismos silenciosos. Cada teoria, cada experimento, cada equação escrita em um quadro negro é, em essência, uma tentativa de compreender o mesmo mistério. O que acontece quando o espaço e o tempo deixam de existir como conhecemos? Os buracos negros são, paradoxalmente, os lugares mais vazios e mais cheios do universo. Eles condensam não apenas matéria, mas significado. E nos mostram que o verdadeiro poder da ciência não está apenas em decifrar o cosmos, mas em fazer perguntas que desafiam a própria realidade. O círculo se fecha. Mais de um século após Einstein, Schwarzschild e Oppenheimer, continuamos tentando compreender o que começou como um cálculo e se transformou em uma visão do infinito. Hoje, sabemos que os buracos negros não são apenas destruição. São também origem, motores da evolução cósmica, escultores de galáxias e talvez, de alguma forma, guardiões da própria criação. Quando dois buracos negros colidem, não apenas se fundem. Eles geram ondas que percorrem o universo, carregando consigo fragmentos da história cósmica. Essas ondas são o som do universo lembrando de si mesmo. E enquanto elas viajam, atravessando o tempo e o vazio, trazem um lembrete silencioso. A física, assim como o próprio cosmos, nunca dorme. Ela se curva, se reinventa e se expande, como a luz ao redor de um horizonte de eventos. O universo em equilíbrio.
No fim, compreender os buracos negros é compreender o equilíbrio entre o conhecido e o desconhecido. Entre o que podemos medir e o que apenas podemos imaginar. Eles representam o ponto de encontro entre ciência e mistério, entre razão e admiração. Diz Schwarzschild nas trincheiras da guerra, a Hawking em sua cadeira de rodas, a humanidade percorreu um caminho de coragem intelectual sem precedentes. Cada passo, cada cálculo e cada observação nos aproximaram de algo maior que o próprio conhecimento. A consciência de que fazemos parte desse mesmo universo que tentamos decifrar. Talvez sejamos, nós mesmos, um fragmento de um horizonte de eventos. Um instante de luz prestes a se curvar, um eco dentro da vastidão. Mas enquanto houver mentes para pensar, telescópios para observar e ideias para explorar, o universo continuará a nos revelar seus segredos, um fóton de cada vez. As referências usadas neste episódio estão disponíveis na descrição. A ciência é o nosso farol, e cada fóton de conhecimento nos guia através da escuridão do espaço. Obrigado por assistir, e até o próximo mergulho no universo.